Nossas mãos são preciosas, é com elas que escrevemos, acariciamos, cortamos e fazemos tantas outras atividades, como por exemplo brincar com os filhos. Como pegaríamos um copo de água sem o polegar, por exemplo? Por isso, nós devemos tomar todo o cuidado com as mãos na realização das atividades, visto que é no local de trabalho que nós temos os maiores riscos. Oi pessoal, eu me chamo Rádila, sou técnica de segurança do Grupo Petrópolis e hoje eu vim apresentar para vocês algumas situações que a gente vai realizar as atividades nas áreas e como fazê-las com segurança. Então vamos lá para a primeira situação, que é o uso de chave. Como trabalhar com chave com segurança? Primeiro, a escolha da chave é importante. Não podemos utilizar uma chave que seja grande demais ou que não seja adequada para a atividade. Por quê? Quando formos realizar a atividade, ou você vai precisar colocar muita atenção ou força, podendo escapar e acertar a sua mão. Então, evite improvisações. Verifique antes de utilizar as chaves se elas estão em boas condições, se não estão sujas de graxa, óleos ou se estão danificadas. Sempre posicione-se de forma a prevenir o corpo contra projeções involuntárias do equipamento, não deixando nem as mãos e o corpo no raio de ação da atividade. Vamos lá então para a situação 2, que é a limpeza nas linhas. Primeiro, antes de iniciar uma limpeza, devemos analisar que tipo de produto químico iremos usar, para depois verificar os EPIs que vamos utilizar na atividade. Não deixe as mãos no raio de ação do produto. Verifique sempre se o seu corpo e mãos não estão na linha de frente da onde o produto possa atingir. Não realize a atividade sem a utilização das luvas corretas. Caso haja necessidade de executar uma atividade embaixo de um equipamento, fique atento para não deixar o produto escorrer pela luva e atingir o braço. Para atividades com produtos químicos mais agressivos, é preciso outro tipo de proteção das mãos, como por exemplo, se for trabalhar com SDT 124 ou SDT 70, utilize luva de PVC de cano longo e máscara com 2 filtros. Por último, ao finalizar a atividade, lave as mãos com as luvas antes de retirá-la. Terminou de retirar o excesso de produto? Retire as luvas e lave as mãos. Situação 3. Manuseio e atividades com garrafas. Ao retirar garrafas de caixas, de transporte ou da linha, esteja obrigatoriamente sempre utilizando as luvas anticorte. Quando for realizar a atividade da retirada de rótulos, atenção, utilize sempre a luva nitrílica. Cuidado para não deixar o impacto entre uma garrafa e outra ou entre o tanque quebrar e os cacos vir atingir as suas mãos. Lembrem-se, ao trabalhar na área de explosão de garrafa, não se esqueçam de estar utilizando a luva anticorte, mangote Gravatex e proteção facial, visto que quando a garrafa explode, ela é projetada com força e intensidade, podendo causar graves lesões. Situação 4. Uso da máquina de corte e desbaste. Nunca opere uma máquina sem suas devidas proteções. Olhe se os ajustes estão corretos. Quando for necessário trocar o disco ou fazer algum ajuste no equipamento, tenha certeza que ele está desligado da tomada. Nunca faça esses ajustes ou troque os discos com a máquina em funcionamento. Antes de iniciar a atividade, verifique se o disco é compatível com a máquina que irá utilizar.
E antes de usar o disco, verifique as condições de uso e estado físico da peça. Sempre que for fazer essa atividade com máquina de corte, nunca deixe a sua mão na linha de tiro do risco. Segure o equipamento com as duas mãos e sempre tensione para fora, nunca para dentro. Lembrem-se, disco de corte nunca deve ser utilizado em máquina de desbaste. Os discos nunca podem ser trocados. Utilize o disco certo para a máquina certa. Quinta e última situação, mas não menos importante, é o uso do estilete. Nunca utilize estilete sem trava de segurança e que não estejam em boas condições. Quando for realizar o corte, segure na fita, faça o corte sempre para fora, nunca para dentro e sempre com uma distância considerável entre o corte e as suas mãos. Lembrem-se, ao terminar a atividade, não conversem, andem ou realizem outras atividades com o estilete aberto. Pode machucar a si mesmo e outros colegas. E durante a realização da atividade, mantenham sempre a atenção. Cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho são registrados em média no Brasil todos os anos, sem contar os casos não notificados oficialmente de acordo com o Ministério da Previdência. Com atitudes simples como as citadas, conseguiremos evitar situações tristes e dolorosas e conservar momentos felizes e de descontração com as nossas mãos e dedos. Pensem nisso e até a próxima! Pra valer agora, hein? Tá. 3, 2, 1. Nossas mãos são preciosas. É com elas que escrevemos, acariciamos. É pensando nisso... Ih, eu esqueci o resto. Não pode pegar só essa parte que eu já acertei? Ah, tá. Tá, eu continuo olhando reto aqui. Vamos lá, faz essa parte de novo. Vamos lá. Principalmente no local de trabalho, onde tem os maiores riscos. Olha pro lado, cara. Tava perfeito, hein? Perfeito, você olhou pro lado. Ai, desculpa. Esquece do lado. Ai, eu tenho que continuar fixando. Oi, pessoal. Eu me chamo Rádila, sou técnica de segurança. Então, em cima do 3, 2, 1 dele. Então, 3, 2, tá. 3, você não falou. Você só aponta pra ela. Desculpa. Tá. E na hora da limpeza também, visto que depois podem surgir machucados. Ah, não gostei disso. Nunca realizem essa atividade sem... Ai, esqueci. 3, 2. Não realize a atividade sem o uso correto das luvas. É só isso que eu falo nessa frase. E colocando. Desde o início. Situação 4. O uso da máquina de corte e desbaste. Nunca... Vai de novo. Esquece, né?